Maçonaria e Catolicismo. Max Heidel. Capítulo 6. Alquimia espiritual. Quando expomos um pedaço de ferro ao ar, o oxigênio contido no último elemento oxida o ferro e, com o tempo, desintegra-o. Este processo é comumente conhecido como ferrugem. O sangue entra em contato com o ar todas as vezes que passa pelos pulmões. E, da mesma maneira que uma agulha é atraída para um ímã, o oxigênio do ar inspirado se mistura com o ferro no sangue. Realiza-se então um processo de combustão, que é semelhante à ferrugem, ou oxidação que observamos no ferro, exposto no ar. O éter contido numa fibra densa de madeira, depois de ter passado pelo processo de combustão em uma fornalha, passa para fora através do ferro, sob forma de onda de calor semi-invisíveis, que vibram em diferentes velocidades, de acordo com o grau de calor da fornalha. Assim, a vibração espiritual gerada pela combustão de oxigênio e ferro em nossos corpos físicos passa para fora e colore nossos veículos invisíveis de acordo com seu grau vibratório. As vibrações baixas parecem vermelhas, as mais altas são amarelas e as mais altas de todas são azuis. A experiência ensinou-nos que material combustível pode ser colocado em uma fornalha com todas as condições necessárias para a combustão. Porém, até que se use o fósforo, os materiais não serão consumidos. Aqueles que estudaram as leis de combustão sabem que uma corrente de ar bem forte leva consigo grande quantidade de oxigênio que é necessário para se obter calor do combustível que contém muito mineral. A razão disso é que os minerais, por estarem mais baixo na escala da evolução, vibram em grau mais lento do que a planta, o animal ou o homem. Portanto, é necessário o máximo esforço para elevar as vibrações a um grau em que a combustão possa liberar sua essência espiritual. O oxigênio é o acelerador desse processo. Se a mesma quantidade de oxigênio fosse aplicada a um bom combustível vegetal, que vibra a um grau muito mais elevado que o do mineral, a fornalha correria o risco de destruição devido à intensidade do calor gerado. Um processo similar ocorre dentro do corpo, que é o templo do espírito. É a chama que acende o fogo interior e gera o produto espiritual que se exterioriza de todas as criaturas de sangue quente, da mesma maneira que o calor se irradia de uma estufa. Criaturas de sangue frio estão tão baixo na escala da evolução que ainda não possuem nenhuma vida dentro de si. No entanto, são muito ajudadas de fora pelo espírito grupo, e é o espírito grupo que gera as correntes doadoras de vida, responsáveis pela animação destas criaturas. Essas correntes passam para dentro, para sustentar a visão física. São nossa aura, como já foi dito, e, não obstante, a cor da aura de cada indivíduo diferir da dos outros. Existe uma cor básica ou fundamental, que mostra sua posição na escala da evolução. Nas raças inferiores, esta cor básica é um vermelho fraco, semelhante ao vermelho de um fogo que queima lentamente, que indica sua natureza parcial e emocional. Ao examinarmos as pessoas que estão em grau mais elevado na escala da evolução, a cor básica ou a vibração irradiada por elas parece ser uma tonalidade alaranjada, que é o amarelo do intelecto misturado com o vermelho da paixão. Pela alquimia espiritual que elas realizam inconscientemente à medida que avançam no caminho do progresso e aprendem a fazer com que suas emoções sejam subservientes à mente através de muitas experiências na escola da vida, elas estão se libertando aos poucos da dependência dos espíritos marciais de Lúcifer e do deus da guerra, Jeová, cujas cores são escarlate e vermelha.
Isto também acontece ao obedecermos consciente ou inconscientemente ao Espírito de Cristo unificante e altruísta, cujas vibrações produzem a cor amarela, que está assim se mesclando com o vermelho e gradualmente o eliminará. A auréola dourada ao redor dos santos, pintada por artistas dotados de visão espiritual, é a representação física de uma promessa espiritual que se aplica cultivando nobres aspirações, e depois de aderir firmemente a propósitos superiores, estas pessoas elevaram-se acima do raio vermelho e estão agora totalmente imbuídos com o raio dourado de Cristo e sua vibração. Este fato espiritual foi incorporado por artistas medievais dotados de visão espiritual em seus quadros de santos, que os pintavam rodeados por uma auréola dourada, indicando sua emancipação do poder dos espíritos lucíferes de Marte, que são os anjos caídos, assim como de Jeová e seus anjos, que pertencem a um estágio anterior de evolução, e são os guardiões das religiões nacionais e de raça. Os espíritos lucíferes encontram expressão no ferro em nosso sangue. Ferro é um metal de Marte, difícil de ser colocado em alta vibração. Tão difícil que demora muitas vidas de grande esforço para mudar o produto de sua combustão para a cor dourada que designa o santo. Quando isto é conseguido, o metal base se transformou em ouro, a maravilhosa liga do mar fundido, que foi feito da escória da terra. Então só falta abrir as comportas e despejá-la. A cor dourada natural é o raio de Cristo, que encontra sua expressão química no oxigênio, um elemento solar. E, à medida que avançamos no caminho da evolução em direção à fraternidade universal, até mesmo os que não são declaradamente religiosos adquirem um matiz dourado em suas auras, devido aos mais altos impulsos altruístas comuns no Ocidente. Paulo se refere a isto ao dizer: Cristo sendo formado em vós. Pois quando tivermos aprendido a misturar a liga por meio de vidas espirituais, quando vibrarmos no mesmo grau que Ele, seremos semelhantes a Cristo, prontos para abrir as comportas dos fundidos. Também é instruído pelo Mestre como abrir as comportas e voar para as esferas mais altas, e, conforme a expressão maçônica, viajar por países estrangeiros. Isto está em harmonia com a máxima de Cristo quando diz que para tornar-nos seus discípulos é preciso deixar pai e mãe. Esta é uma das severas asserções do Evangelho e geralmente é mal compreendida, por entender-se que se refere ao pai e à mãe físicos na vida presente, enquanto que, segundo o ponto de vista esotérico, pretendeu-se algo muito diferente. Para captarmos a ideia, vamos recordar que os espíritos de Lúcifer, com a introdução do ferro no sistema, fizeram com que fosse possível ao ego humano tornar-se um espírito interno. Porém, a contínua oxidação do sangue faz com que, com o tempo, o corpo fique inadequado com a morada, seguindo-se a morte. Embora os espíritos de Lúcifer nos tenham ajudado dentro do corpo, eles são também os anjos da morte. E os descendentes de Samuel e de Eva estão sujeitos a ela, assim como os filhos dela e de Adão, pois são todos da carne. O Sol é o centro de vida e rege o gás, dador de vida, que conhecemos como o oxigênio, o qual se mistura com o ferro marcial. Assim, Cristo, o Senhor do Sol, é também o Senhor de vida. E quando, pela alquimia espiritual, como já foi explicado, tornamo-nos semelhante a Ele, somos imortais, e assim deixamos nosso pai Samael e nossa mãe Eva, e a morte não terá mais domínio sobre nós. Isso não quer dizer que a morte não possa acontecer para o corpo de tais pessoas, mas o corpo está totalmente sob o controle delas. E um corpo usado por tais pessoas geralmente dura centenas de anos, a menos que se torne conveniente tomar outro corpo. Então, pelo mesmo processo de alquimia espiritual,
Elas são capazes de criar um corpo adulto para si mesmas e abandonar o antigo que desejam substituir pelo novo que fizeram anteriormente e que está apto a servir a seus propósitos. A pergunta surgirá agora na mente do leitor: como pode um iniciado criar um novo corpo adulto, pronto para ser usado, antes de abandonar o seu velho corpo? A resposta a esta pergunta envolve a compreensão da lei de assimilação. Devemos dizer, no entanto, que nem mesmo aquele que tem conhecimento do mundo espiritual e aprendeu recentemente a funcionar no corpo-alma é capaz de realizar este feito. Isto requer um desenvolvimento espiritual muito grande, e somente aqueles que estão muito elevados na escala da iniciação, na nossa época atual, são capazes disto. Disse, porém, que o método é o seguinte: quando o alimento é ingerido, seja por um adepto ou por um ignorante destes conhecimentos, a lei de assimilação diz que ele deve primeiro dominar cada partícula e ajustá-la a si próprio. Deve subjugar e conquistar a célula vital individual antes que esta se torne parte do seu corpo. Quando isto tiver sido feito, a célula ficará com ele por maior ou menor espaço de tempo, de acordo com a constituição e o lugar no processo de evolução da vida que nele habita. A célula composta de tecido, que uma vez foi incorporada no corpo de um animal e interpenetrada por um corpo de desejos, possui a mais desenvolvida célula de vida. Portanto, esta vida rapidamente se recompõe e deixa o corpo que assimilou temporariamente. Esta é a razão por que aquele que segue um regime de carne precisa alimentar-se com mais frequência. Este alimento não é apropriado para a construção de um corpo que precisa esperar algum tempo antes que o adepto entre nele. Alimentos constituídos de vegetais, frutos e nozes, principalmente quando estão maduros e frescos, são interpenetrados por grandes quantidades de éter que compõem o corpo vital da planta. São muito mais fáceis de dominar e de se incorporar na constituição do corpo, como também permanece muito mais tempo lá, antes que a célula de vida individual possa se ajustar. Adepto que deseja construir um corpo para ser usado antes de deixar o antigo, deve construí-lo de vegetais frescos, frutas e nozes, consumindo estes alimentos diariamente, para que se tornem sujeitos à vontade e sejam parte de si. O corpo-alma do homem é naturalmente muito amplo e poderoso. Ele separa uma parte desse corpo e faz um molde ou matriz no qual pode construir diariamente, com partículas físicas supérfluas, não necessárias para o corpo que está usando. Assim, aos poucos, tendo assimilado grande quantidade de material novo, ele pode retirar o veículo que está usando, material que será incorporado ao novo corpo. Com o decorrer do tempo, gradualmente, consegue transmutar um corpo em outro. E quando chega ao ponto em que o definhamento do corpo velho pode ser observado exteriormente, ele já preparou o novo, que está pronto para ser usado, podendo então sair do velho corpo e entrar no novo. Mas não faz isto somente para viver na mesma comunidade. Ele pode, devido ao seu grande conhecimento, usar o mesmo corpo por muitos séculos e ainda parecer jovem, porque nele não existem os desgastes naturais que nós mortais comuns produzimos com nossas paixões, emoções e desejos. Mas quando ele cria um novo corpo, pelo menos até onde o autor tem conhecimento, é sempre com o objetivo de sair do ambiente em que está para trabalhar em um novo lugar. Esta é a razão de ouvirmos falar de homens como Cagliotto, Saint-Germain e outros, que um dia apareciam em um certo lugar, realizavam um importante trabalho e depois desapareciam. Ninguém sabia de onde vinham ou para onde iam, mas todos os que os conheceram atestaram suas relevantes qualidades, quer caluniando-os ou elogiando-os.
Esta transição do adepto do domínio da morte para o domínio da imortalidade foi pressagiada no salto ousado de Ian-Abif, o grande mestre artífice do Templo de Salomão, no mar ardente do metal fundido e na sua passagem pelos 9 arcos, semelhantes aos astros da terra que formam o caminho da iniciação. Da mesma forma, no batismo de Jesus e na subsequente descida do Gólgota à região subterrânea, onde seu corpo vital ainda está à espera do dia da definitiva saída do Espírito de Cristo, no segundo advento.